Alô concurseira, alô concurseiro, esse vídeo aqui é para você, tá certo? Vou estar resolvendo aqui 5 questões para o concurso do Banco do Brasil, envolvendo o assunto de sistemas de equações. Esse assunto é bastante comum e na prova do concurso do Banco do Brasil previsto para esse ano, tá? Tem concurso previsto para esse ano. Provavelmente vai ter lá a sua questãozinha de sistema de equações. Bora resolver então algumas questões comigo, tá? Primeiro, minhas redes sociais, Prof. Eliseu Aguiar no Instagram e o nosso canal Numerize aqui no YouTube, tá bom? Segue para você acompanhar as novidades. Vamos para a primeira questão. Em cada uma das latas da figura abaixo há apenas lápis e borrachas. O número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos. Uma dessas latas foi retirada e, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis existentes nelas é igual a. Eu vou deixar aqui também na descrição o PDF com essas questões, tá bom? Para você estudar mais profundamente. Vamos para a resolução, então. É o seguinte, nós temos 5 latas, tá bom? Se a gente somar o total de lápis e borrachas nessas 5 latas, vai ser 21 mais 16 mais 14 mais 27 mais 13, que dá no total 91 lápis e 91 borrachas. Vamos chamar de L os lápis, tá bom? Para facilitar o nosso raciocínio, e vamos chamar de B as borrachas. Nada muito complexo aqui, né? L de lápis e B de borracha. Então é o seguinte, se a gente pegar 4 latas, certo? Eu vou chamar de L os lápis nas 4 latas restantes, tá bom? Isso aqui tem que ficar bem observado para a gente não confundir as coisas. Nas 4 latas restantes, importante fazer essa observação, tá bom? O que significa que se eu somar o número de lápis mais o número de borrachas, eu vou encontrar um total de quanto, tá? Não tem como eu saber porque eu não sei qual foi a lata que foi retirada. Então, primeiro a gente tem que fazer algumas suposições em relação a isso. Mas o que é informado é que o número de lápis passou a ser o triplo do número de borrachas, ou seja, L é igual a 3 vezes B. L é igual a 3 vezes B. Tá bom? Então eu vou pegar essa informação aqui de baixo e substituir nessa equação aqui de cima, que ela está incompleta, nessa equação de cima. No lugar da letra L, eu vou escrever 3 vezes B. 3 vezes B mais B é igual a um certo total, que eu não sei ainda quanto é. 3B mais B é 4B. Não sei quanto é esse total. Mas vamos fazer uma observação aqui importante. Em relação a esse total, a gente pode concluir uma coisa que, como a quantidade de lápis e borrachas é um número inteiro, então o total que sobrou nas 4 latas tem que ser um número divisível por 4. Essa questão ela é curiosa nesse sentido, tá? Tem que ser um número divisível por 4. Beleza? Concorda? Porque aqui, ó, você vai ter que B é igual à nossa interrogação dividido por 4. Tá certo? Então, agora fica fácil da gente correr atrás do que a gente quer. A gente vai fazer algumas suposições. Vem comigo aqui, ó. Show de bola. Então, o total é 91. Aí, vamos supor que foi essa lata aqui que foi retirada. Quantos lápis e quantas borrachas sobraram no total? 91 menos 21, que dá 70. Vamos supor agora que foi essa lata aqui que foi retirada. Então, 91 menos 16, quanto é?
É 85, 75 que sobra. Suponhamos que foi essa lata aqui que foi retirada. Então, 91 menos 14. Vou colocar só o resultado aqui agora, tá? 91 menos 14, 87, 77. Suponhamos que foi essa lata aqui que foi retirada. Então, o total que sobrou é 91 menos 27. Dá 84, 64. E se essa lata aqui foi a lata retirada, 91 menos 13 sobraram nas outras 4 latas, 88, 78. Bom, aí você lembra que o número de borrachas, né? O número de borrachas é um número divisível. Aliás, o número total que sobrou nas 4 latas tem que ser um número divisível por 4, porque o número de borrachas é um número inteiro. Quantidade de borrachas é um número inteiro, correto? Então, seguinte, ó. Qual desses números que sobraram aqui, 70, 75, 77, 64 e 78, qual deles é divisível por 4? Gente, notadamente é o 64. 64 dividido por 4 dá igual a 16. Então, você lembra lá o seguinte, o número de lápis mais o número de borrachas que sobraram nas 4 latas tem que ser igual a 64. E agora a gente sabe o número de borrachas. O número de borrachas é igual a 16. Portanto, o número de lápis vai ser 64 menos 16 e isso vai dar 48. Beleza? Questãozinha resolvida. Bora então para a nossa segunda. 3 novas agências de um banco estão sendo criadas e alguns poucos materiais ainda precisam ser comprados. A tabela a seguir mostra esses materiais e suas respectivas quantidades, pedidas por cada uma dessas agências. Sabe-se que todos os armários são idênticos e têm o mesmo preço, o mesmo ocorrendo com as mesas e com as cadeiras. Aí tem a nossa tabela. Pergunta: o custo total da compra do material para a agência Z é igual a quanto? Essa questão é uma questão muito curiosa, tá? Porque a resolução dela envolve assim um conhecimento assim bem específico, sabe? Um método de resolução bem específico. Vamos chamar da letra A os armários, tá bom? Armários. Da letra M as mesas. Aqui eu estou tentando ser o mais óbvio possível, tá bom? E da letra C as cadeiras. Então, transformando a nossa tabela em um sistema de equações, a gente vai ter para a agência X a seguinte equação: 4A mais 7M mais 10C igual a 7.500. Para a agência Y, a gente vai ter 1A, ou somente A, 2M mais 3C, custando no total 2.080. Certinho? E para a agência Z, a gente vai ter 2A, 2M, 2C, igual a uma interrogação. Eu quero saber quanto que vai custar para comprar esses materiais para essa agência, certo? E aí, assim, uma coisa que a gente vê em matemática é que um sistema de equações que tem 3 letras ou 3 incógnitas, ele precisa de 3 equações completas, no mínimo, para ter solução, para me descobrir a solução dele. Só que essa terceira equação aqui, que é a agência Z, ela está incompleta, ela tem uma interrogação aqui, ó. Ela não tem o termo independente que a gente fala. O que acontece então? Você não vai propriamente resolver esse sistema. Essa questão não quer que você descubra quem é o A, quem é o M e quem é o C.
ela quer que você encontre uma maneira de achar essa equação aqui da agência Z, ó, 2A mais 2M mais 2C. E aí, depois de pensar, eu tive uma dificuldade particular nessa questão, achei que ela faltava até informações por conta desse negócio de 3 letras, 3 equações. Aí eu saquei onde era que estava a ideia, certo? A ideia era você multiplicar essa equação aqui do meio por 3. Multiplicar ela por 3. Automaticamente, você ia ter 3 vezes A, 3A, certo? Todo mundo fica multiplicado por 3. 3 vezes 2 seria 6M. E 3 vezes 3 seria 9C. E 3 vezes 2080 seria, fazendo rapidinho, 0, 4, 2, 6. 6.240. Certo? Essa era a grande sacada dessa questão. Aí você ia olhar aqui para a primeira equação e subtrair com essa aqui que você criou, essa nova equação vermelha. E olha o que vai aparecer. E aí, quando você fizer essa subtração, o que é que você vai obter? 4A menos 3A é somente A, 7M menos 6M é só M, 10C menos 9C é C, e 7.500 menos 6.240 é igual a 1.260. Bom, mas ainda não está resolvido o problema. Não, mas se você olhar para a equação que a gente quer, basta você multiplicar essa equação que a gente chegou aqui no final por 2. 2 vezes A é 2A, 2 vezes M é 2M e 2 vezes C é 2C. E isso vai ser igual a 2 vezes 1.260, que é 2.520. Portanto, a resposta é essa aqui. Uma bela de uma questão, viu? Nossa terceira questão agora, o que ela diz? Uma empresa estava patrocinando um evento musical e resolveu presentear alguns de seus melhores clientes com ingressos para o evento. Para cada um dos 30 clientes solteiros foi enviado um envelope com apenas um ingresso. E para cada um dos 40 clientes casados foi enviado um envelope com 2 ingressos. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com 2 ingressos foi pesado, dando uma massa total de 5.720 gramas. Ao passo que a pesagem do conjunto de envelopes com apenas um ingresso indicou uma massa total de 3.090 gramas. Sabendo-se que os cônjuges dos clientes não eram clientes da empresa e que os envelopes, assim como os ingressos, eram idênticos, qual é a massa em gramas de cada ingresso? Essa questão é curiosa porque ela envolve sistemas de equações de forma não tão óbvia, tá? Vamos para a resolução dela. Beleza, minha concurseira, vamos transformar isso aqui em um sistema de equações. Olha onde é que ele vai aparecer. Primeiro é o seguinte, são 30 clientes solteiros. Cada um deles recebeu um envelope, então foram enviados no total 30 envelopes para os clientes solteiros e 30 ingressos para esse evento musical, tá? 30 ingressos aqui para o pessoal solteiro. Para os casados, eram 40 clientes casados. O que acontece? Tá. Cada um desses clientes recebeu um envelope, então foram 40 envelopes. Só que dentro de cada envelope tinha 2 ingressos, o que significa que o total de ingressos enviados para os clientes casados foi 80, 40 vezes 2, tudo bem? Beleza, vamos chamar de letra E o peso do envelope, tá bom? Eu vou botar só aqui envelope, abreviado. E vamos chamar de letra I o peso de cada ingresso. Peso, tá bom? Não é valor de cada um, até porque era de graça, né?
Olha como é que vai se escrever o sistema. 30 envelopes mais 30 ingressos pesaram no total 3.090 gramas. Agora a segunda equação. 40 envelopes mais 80 ingressos pesaram no total 5.720 gramas. Olha aí, hein? A interpretação é tudo numa questão dessa. Tá aí o nosso sistema. Ele tem duas letrinhas, duas equações completas, então é bem possível da gente resolver. O que a questão quer saber é a massa de cada ingresso. Então nós queremos descobrir a letra I. Isso já nos dá uma pista de qual letra nós vamos eliminar. Nós vamos eliminar a letra E, tá bom? O objetivo para resolver um sistema de equações, primeiro é você eliminar uma das letras. E para isso elas têm que estar com o mesmo número multiplicando elas. Para fazer isso acontecer, eu vou ter que transformar esse sistema num outro sistema. Eu vou multiplicar essa equação de cima por 4 e essa equação de baixo por 3. De onde foi que veio esse 4? Olha aqui para o número de baixo, né? 40. Aí eu multipliquei em cima por 4 para poder se transformar. E aqui embaixo, por que eu multipliquei por 3? Olha para o número aqui de cima, não é 30? Então, multipliquei por 3 para esses números ficarem iguais. Então, é o seguinte, o novo sistema que nós vamos ter aqui é o seguinte, ó. 30 vezes 4 dá 120E, mais 30 vezes 4 novamente vai dar 120I, igual a 3.090 vezes 4. 3.090 vezes 4, que é 12.360. Agora a segunda equação, multiplicada por 3. 40 vezes 3 vai dar 120, ó, já igualei com o de cima, tá vendo, ó? 80 vezes 3 vai dar 240i e 5.720 vezes 3 vai ser igual a 17.160. Ok, turma, agora eu vou subtrair essa equação de baixo pela equação de cima, já que esse número aqui é maior do que esse, ó. Subtraindo todo mundo. Quando eu subtrair, olha o que vai acontecer. Esse cara vai embora, porque vai ficar 120 menos 120. 240i menos 120i sobra 120i. E 17.160 menos 12.360 é igual a 4.800. Bom, meu cidadão, agora você vai fazer o seguinte. O ingresso, o peso do ingresso, é igual a 4.800 dividido por 120. Manda embora esse zero com esse zero. E aí, no final, o ingresso vai ser igual a 40 gramas. O peso do ingresso. Resolvido mais um problema aí. Vamos para o próximo. Quarta questão. Em uma pequena cidade, há 3 agências de um banco nomeadas A1, A2 e A3. Técnicos desse banco estão analisando um mapa para escolher o local para abrir uma quarta agência. A figura a seguir é um esboço desse mapa, que contém também as seguintes informações. Aí tem a nossa figurinha. Para ir de A1 para A2, passando por A3, percorrem-se 7,8 km. Para ir de A3 para A1, passando por A2, percorrem-se 9,9 km. Para ir de A2 para A3, passando por A1, percorrem-se 11,3 km. Uma pessoa decidiu ir de A1 para A3 sem passar por A2, depois ir de A3 para A2 sem passar por A1 e, finalmente, ir de A2 para A1 sem passar por A3. Com base na figura e nas informações do mapa, a pessoa percorreu ao todo uma distância em quilômetros iguais a... Bom, uma primeira coisa que a gente pode ver aqui é onde é que estão nossas variáveis, né? Da onde é que vai sair o nosso sistema de equações. Então, nós vamos chamar esse trecho aqui de A1 para A2 de A. Esse trecho aqui de A2 para A3 de B. E esse trecho de A3 para A1 de C. O que a questão informa? Ela informa o seguinte, ó.
para ir de A1 até A2, passando por A3, ou seja, eu estou fazendo esse caminho, ó. Eu estou indo de A1 para A2, passando por A3. Então, o que eu estou percorrendo? Eu estou percorrendo o trecho B mais o trecho C. Isso dá no total 7,8 quilômetros. Depois, para ir de A3 para A1, passando por A2. Então, eu estou indo de A3 para A1. Então, eu estou fazendo esse percurso, passando por A2 e depois estou vindo para cá. Quais os trechos que eu estou percorrendo? A e B, ou seja, A mais B dá um total de 9,9 quilômetros. E finalmente, para ir de A2 para A3, eu estou aqui em A2, vou para A3, passando por A1, tá aqui, ó, esse caminho aqui. Quem é que eu estou percorrendo? A mais C. A mais C é igual a 11,3 quilômetros. Beleza, tá aí o meu sistema de equações. São 3 equações e 3 incógnitas. Então, nós teremos solução. Bora ver o que é que o problema quer. Uma pessoa... Deixa eu apagar aqui essa parte. Uma pessoa decidiu ir de A1 para A3. De A1 para A3. Sem passar por A2. Então, foi esse caminho aqui que eu fiz, ó. Depois ela foi de A3 para A2, aqui, ó, sem passar por A1, é esse caminho aqui. E depois ela foi de A2 para A1 sem passar por A3, que é esse caminho aqui. Ou seja, o que foi que a pessoa percorreu? A mais B mais C. O problema é saber quanto é a soma dos três. Aí uma pergunta natural seria a gente fazer o seguinte, né? Quanto que é A, quanto que é B e quanto que é C? Aí eu iria atrás ali de resolver o sistema, mas aí algumas coisas podem ser resolvidas se eu achar essa expressão aqui escondida em algum lugar. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Olha aqui, somando. B mais B dá 2B. A mais A dá 2A. 2A mais 2B. E C mais C dá 2C. Olha aí quem é que está aparecendo. Ó. E somando aqui as três distâncias, no total nós vamos ter fechadinho 29 quilômetros. Beleza, agora olha para essa equação aqui de baixo que eu quero. Você concorda comigo que ela está meio que escondida aqui? Na questão 2, nós fizemos uma multiplicação por 3 de uma equação e depois fizemos uma multiplicação por 2. O contrário pode ser feito, professor? Eu posso dividir uma equação por 2? Com certeza, as operações que você pode fazer com as equações é multiplicação por uma constante ou divisão também por uma constante. E se eu dividir então aqui por 2, olha quem é que vai aparecer? A minha bela resposta. 2A dividido por A é somente A, 2B dividido por B é somente B e 2C dividido por C é C. Portanto, quando eu dividir 29 por 2, vai dar 14,5. E essa é a nossa resposta, 14,5. Vamos para a nossa quinta e última questão. Pessoal, só lembrando que essas questões são questões oficiais que já caíram em concursos anteriores do Banco do Brasil, tá bom? Então não são questões aqui que foram tiradas de lugares aleatórios, não. São questões oficiais. Então a gente está trabalhando aqui com foco total. Quinta questão. Em um pacote há algumas cédulas de R$ 10, algumas de R$ 20, algumas de R$ 50 e nada mais. Ao todo, são 68 cédulas, que totalizam R$ 1.380. Sabendo-se que, contando só as cédulas de R$ 50, obtém-se R$ 550. E contando só as cédulas de R$ 20, obtém-se 520. Nesse pacote, o número de cédulas de R$ 10 é igual a
Gente, essa aqui é a questão mais fácil da nossa lista, tá bom? Para resolver ela, você vai apenas ter que ir interpretando passo a passo. Primeira coisa, vamos chamar as cédulas de R$ 10 com a letra A, tá bom? Nem precisava aqui exatamente, mas vamos aqui seguir, já que a gente está falando de sistema, né? Tem que ter a formalidadezinha. A letra B são as cédulas de R$ 20, tá bom? Não é que A é igual a 10, não. É as cédulas de 10, tá bom? Deixa eu até corrigir aqui esse detalhe, para não ficar confuso. Tá, cédulas de R$ 10. E aqui a letra B são as cédulas de R$ 20. E a letra C serão as cédulas de R$ 50. Show? Então, ok. O que ele diz? Somando as cédulas, a quantidade de cédulas A mais B mais C, nós vamos ter 68 cédulas. Tá bom? Somando a quantia em dinheiro, e aí agora a gente vai ter que fazer uma interpretaçãozinha que seria assim, ó, 10 vezes A, que seria a quantidade de dinheiro de R$ 10. 20 vezes B, que seria a quantidade de dinheiro em cédulas de R$ 20. E 50 vezes C, quantidade de dinheiro em cédulas de R$ 50. Isso vai dar no total R$ 1.380. E aí a gente tem um sistema aqui, ó, que a priori ele tem 3 letras, 3 incógnitas e só 2 equações completas. Ah, não dá para resolver. Sistema indeterminado. Mas a questão ela facilita bastante dizendo o seguinte, ó. Sabendo-se que só as cédulas de R$ 50 totalizam 550, então as cédulas de R$ 50 são essas aqui, ó. Se eu pegar então 50 vezes a quantidade de cédulas de R$ 50, isso vai me dar 550. Então você concorda comigo que basta eu dividir 550 por 50, isso vai me dar quantas cédulas de R$ 50 eu tenho? São 11 cédulas. Ah, professor, aí fica fácil, né? Beleza, ó. Ele também diz o seguinte, as cédulas de R$ 20, elas dão no total 520. Então você concorda comigo que é só eu fazer assim, ó, 20 vezes a letra B, que é as cédulas de R$ 20, dá 520. Para descobrir então quantas cédulas eu tenho, é só dividir 520 por 20. Meu Deus, né? Facinho. E vai nos dar no total 26. Portanto, meu amigo, olha para essa equaçãozinha bem aqui, ó. Eu já sei quem é a letra B, é 26. Eu já sei quem é a letra C, é 11. E agora basta eu subtrair do 68. Isso vai ser igual ao total de cédulas de 10. E quando eu fizer esta bendita subtração, vai dar 31 cédulas de 10. Morreu Maria Preá. 5 questões oficiais do bebê para você. Confirma aí comigo que entendeu. Se não entendeu, deixa o comentário, deixa sua dúvida. E assim que possível eu vou estar esclarecendo. Valeu e bons estudos!